Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando mais um ciclo do canal, né? Hoje a gente vai estar iniciando a parte de resistência dos materiais, né? Então a gente vai estar vendo alguns conceitos, alguns cálculos referentes a esse tópico, né? Hoje especificamente a gente vai estar falando sobre tensão mecânica, né? A gente vai estar realizando um cálculo sobre esse conceito, né? Vamos tomar aí como base essa questão, né? Qual a tensão em newtons por centímetro quadrado sofrida por um corpo mecânico onde o mesmo possui 4 polegadas de diâmetro e está suportando uma carga de 500 kg-força, né? Então, nesse caso aí, a gente tem como base um elemento circular, o qual está sofrendo, né, a tensão, né, ou seja, força distribuída em sua área, né, o qual essa força aplicada nessa área é justamente de 500 kgf, né, 500 kg-força. Né? Então, com base nessa carga distribuída, né, a gente vai precisar justamente saber qual a tensão que esse corpo está sofrendo. Né? Então, esse é o nosso objetivo, é justamente calcular essa tensão. Bom, a primeira etapa a gente vai converter o diâmetro, né, do corpo aí indicado. Né? O valor do corpo é de 4 polegadas, né? Então uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, se uma polegada equivale a 25,4 milímetros, 25,4 multiplicado por 4, a gente vai encontrar justamente o valor equivalente a 4 polegadas. Né? Então, nesse caso aí, em milímetros, esse valor equivale a 101,6 milímetros. Né? Então, é a referência no que diz respeito ao diâmetro da peça. Né? Então, esse diâmetro é justamente 101,6 milímetros. Bom, com esse diâmetro encontrado, a gente agora pode calcular a área, né? A área da peça, que é justamente a área que vai estar suportando esse esforço. Né? Convertendo ainda o diâmetro de milímetro para centímetro, né? E aí só pular uma casa decimal. Né? Então, 101,6 milímetros equivale a 10,16 centímetros. E aí, com isso, a gente pode justamente estar calculando a área. A fórmula da área, né, no que diz respeito ao elemento circular, é πr ao quadrado, né, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso aí, aplicando a fórmula, né, a gente vai ter justamente, supondo π igual a 3,14, a gente vai ter 3,14 vezes 5,08 ao quadrado. Né? 5,08 é equivalente justamente ao raio, 5,08 centímetros. Né? Então, dividindo 10,16 por 2, que é equivalente ao raio, a gente vai chegar ao 5,08, ok? Bom, fazendo o cálculo, né? Ou seja, 5,08 ao quadrado multiplicado por 3,14, a gente vai encontrar uma área de 81,03 centímetros quadrados. Né? Então, essa é a área do corpo, qual a gente está querendo calcular a tensão que o mesmo está sofrendo, né? Com base na carga que ele está recebendo. Bom, aí a gente já pode ir direto para a aplicação da fórmula, né? A fórmula de tensão, que é a força dividido pela área, né? A secção transversal do elemento, né? Do objeto qual está sofrendo a carga. Então, nesse caso, o que é importante? A gente tá levando em consideração o valor em newtons, né? O valor de conversão, né? O valor de conversão do elemento, e a gente está com a carga aplicada lá em quilograma-força. Né? Então, essa tabela ela mostra justamente uma relação de equivalência, né, entre as unidades. Né? Então, justamente para a gente encontrar a unidade desejada, né, já que a gente está com a carga em quilograma-força, aí a gente vai converter ela para Newton. Né? Então, a gente tem aqui informação da equivalência dos elementos, ou das unidades, tá bom? Bom, 500 kg-força equivale justamente a 4.903 newtons, ou 4,9 kN, né, aproximadamente. Né, aí fazendo a relação de conversão com base no valor da tabela. Nesse caso, a gente vai ter justamente a força em newtons dividido por centímetro quadrado, né, no caso pela área, né, ou seja, 4.903 newtons dividido por 81,03 centímetros quadrados, o qual a gente vai ter aí, né, uma tensão aplicada por centímetro quadrado, né, de área,
da superfície igual a 60,50 newtons por centímetro quadrado. Então é justamente essa é a tensão que esse corpo sofre ali em cada centímetro quadrado de sua área total, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo justamente sobre mais um cálculo de tensão, né? Mais especificamente a gente vai falar sobre algumas conversões, né, utilizadas nesse tipo de cálculo. Bom, sabendo que a tensão de um corpo é igual a 150 newtons por milímetro quadrado, a quanto corresponde essa tensão em quilogramas-força por milímetro quadrado, né? Ou seja, aí uma conversão de newtons para quilogramas-forças, né? Ambos aplicados a milímetro quadrado. Bom, um newton equivale a 0,102 kg-força. 1 kg-força é igual a 0,454 libras, que é igual a 9,807 newtons, né? E aí a gente tem os outros valores, né? Megapascal, kg-força por milímetro quadrado, PSI e suas equivalências, né? Então, no caso, como a gente está querendo saber 15 newtons por milímetro quadrado referente a quilograma-força por milímetro quadrado, a gente tem justamente como base essa relação aqui, newton por milímetro quadrado e quilograma-força por milímetro quadrado, ou seja, um newton equivale a 0,102 kgf, né, por milímetro quadrado. Né? Então, nesse caso, a gente está querendo saber 15 newtons para quilograma-força, então você já vai verificar que o valor ele vai ficar um valor bem elevado, né, com base na equivalência, né? Ou seja, se a gente for fazer uma comparação, um newton para quilograma-força, o quilograma-força em relação ao newton, né, a gente tem uma relação aí de aproximadamente aí 10%, né, de equivalência, né? Então, nesse caso, um newton por milímetro quadrado, que é igual a 0,102 kg-força por milímetro quadrado, com base na relação que a gente deseja, né, que é 15 newtons, a gente vai ter o valor igual a 1,53 kg-força por milímetro quadrado, né? Ou seja, aí a gente tem uma relação de aproximadamente 10%, né, ou aproximadamente 10%, né, do valor, né? Então, no caso, como é 15 newtons, equivale a 1,53 kg-força por milímetro quadrado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o conceito de confiabilidade, né, ligado diretamente à parte de gestão da manutenção, né, conceito esse aí tão importante, né? Então a gente tem como base nesse conceito justamente a análise, né, da confiança do processo no que diz respeito à sua execução. Né? Então, a confiabilidade acaba se tornando uma ideia fundamental, ou seja, que normalmente o grupo ali que está envolvido dessa ação normalmente entende ela, né? Mas normalmente entende ela mais de maneira intuitiva. Né? Então, justamente esse detalhe da intuição que precisa ser decifrado para um ciclo, né, mais efetivo. Né? Então, meu sistema é muito confiável, mas quando você fala que ele é confiável, você está tomando como base qual parâmetro? Né? Então, a confiabilidade ela tem que ter como base e um parâmetro. Né? Então, é muito comum, né, esse problema, né, porque cada pessoa acaba entendendo confiabilidade de uma determinada maneira. Né? Então, é importante ter uma definição. Exemplo, um dispositivo é considerado confiável, né? Exemplo, um automóvel, um avião ou qualquer outro tipo de mecanismo, quando ele permanece cumprindo suas funções durante toda a vida útil estabelecida pelo projeto, né? Independente de condição favoráveis ou adversas. Então, nesse caso aí, eu estou garantindo que a especificação, né, informada, ela é coerente com o processo qual aquele elemento ele vai estar atuando. Né? Então, exemplo, se uma TV ela tem uma garantia de 2 anos, né? Vou colocar aí uma TV que normalmente é um elemento que não tem tanta mudança de posição, ou seja, contato, movimentação, né? Normalmente ele fica mais ali estático, né, em determinado local ali da casa, enfim. Né? E tem lá a garantia de 2 anos, ele atende essa necessidade, ou seja, de 2 anos de garantia.
sem ter aquele ponto ali de manutenção específico para ele, né, já que está dentro da garantia do fabricante, e ele atende essa condição, aí eu tenho um processo que ele realmente é confiável, né? Então, é claro que é uma definição ampla, mas é importante analisar esse ciclo, né? Ou seja, ter um parâmetro para informar o porquê é confiável. Ah, minha equipe de manutenção ela tem uma confiabilidade muito alta, né? Então, se eu estou indicando que minha equipe de manutenção tem uma confiabilidade alta, estou indicando justamente que ela está atendendo os prazos, as especificações determinadas pelos processos estabelecidos da indústria, né? Da indústria onde eles estão inseridos, né? Então, numa margem aí de 1.000 ocorrências, 3, 4 ocorrências dentro dessas 1.000 aí, vem ocorrendo algum problema, né? Eu tenho de fato um nível de confiabilidade muito alto para a minha equipe de manutenção, mas aí eu tenho um parâmetro para poder especificar o porquê ela é confiável, né? Então é importante fazer essa associação com parâmetro, né? Então, sempre que se for tratar, né, do termo confiabilidade, é importante ter um parâmetro para se distinguir, né, ou de fato para explicar o porquê é que esse elemento, máquina, grupo é confiável, tá bom? Então, quando se fala do termo confiabilidade, sempre fica atento a essa, um parâmetro para indicar de fato o porquê que ele é confiável, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!